Então eu convido você para fechar os seus olhos e, ao mesmo tempo, coloque um grande sorriso em sua face. É difícil sentir-se triste ou com raiva, ou qualquer dessas outras emoções, quando você está sorrindo. Isso envia uma mensagem para o seu corpo. E se você conseguir dar uma gargalhada, dê uma gargalhada, seja alegre. Nós estamos aqui para experimentar a alegria. Então, com essa gargalhada e essa alegria, continuando interiormente, com cada célula sentindo isto, vamos agora nessa celebração alegre e convidar a mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nesta semana em particular, novamente nós examinamos percepções e paradigma. Nós encorajamos todos que estão ouvindo a compreender uma premissa. A mudança que está acontecendo nesse planeta é uma mudança de consciência. Ponto. É como os seres humanos estão começando a despertar para diferentes tipos de pensamentos. É um evento de virar a esquina, poderíamos dizer. Na humanidade, socialistas o verão. E algum dia estará nos livros. E eles terão diferentes nomes para ele. Mas nós apenas o chamamos de um despertar para a integridade. Mas mais do que isso, é um despertar pessoalmente, para cada simples velha alma e pessoa que deseja observar isso, até mesmo que não seja uma velha alma, porque isso começa a reescrever até mesmo a natureza humana. A cada semana nessas canalizações desse mês, fazemos um tema um pouco diferente. Até agora você sabe o que temos abordado. As percepções sobre como vocês poderiam reagir a certas coisas. Ou talvez até mais. Como você poderia ser capaz de reestruturar certas coisas em sua vida, para que você não tenha os mesmos resultados toda vez que você não gostaria de ter. E é disso que se trata. Será possível que esse despertar, o que está acontecendo no planeta, esta elevação na consciência, será possível que poderia ajudar com os indivíduos e suas vidas e as coisas que vocês experimentam a cada simples dia? Nós continuamos falando sobre um evento mundial, esta mudança. E vocês podem vê-lo de muitas formas. É diferente do mundo do seu avô, meus queridos, muito diferente. Mas agora estamos tentando puxar isso para você, pessoalmente. Para como você poderia ser capaz de, então, reestruturar alguma das coisas que você experimenta diariamente em sua cultura. Um dos maiores de todos, que todos vocês têm, em algum nível, é o medo. Agora, em outro momento, neste mês, nós falaremos sobre preocupação, mas está até mesmo relacionado a este momento. O principal é o medo. Todos vocês o têm. Todos vocês o têm. Haverá alguns que dirão: eu não tenho isso, Cryon. Sim, você tem. Todos vocês têm uma certa quantidade de medo, porque aquilo te impede de pular de um penhasco, por exemplo, ou cognizar que você vai sair de uma curva. E é mais do que apenas estar atento à sua vida. Ele vem de um medo básico. Mas esse tipo de medo é o medo para a sobrevivência. Mas às vezes aquele medo para a sobrevivência se sobrepõe em medos manifestos, naquilo que você pensa. Cada um de vocês tem um programa, e dependendo do que os seus pais fizeram ou disseram,
ou o que aconteceu a vocês quando crianças, vocês são programados para temer as coisas. E estes são os medos sobre os quais falamos. Alguns de vocês têm medo da vida. Não todos vocês. Temos tantas velhas almas que já compreenderam isso. Mas tanto dos medos que há hoje são devido à sua cultura. Vocês o chamam de medo de sobrevivência, dentro da sua cultura. Exemplo, o medo de perder seu emprego. Esse é muito grande. Medo de que os seus filhos terão um acidente quando eles saírem para o dia, ou seja, para ir para a escola ou outra coisa. Medo de que algo acontecerá de forma inesperada, porque você assistiu o noticiário e viu aquilo. Medo de que talvez haverá um acidente no trânsito. Então toda vez que ele sai pela porta, há medo. Alguns de vocês, novamente, não têm isso. Você pode dizer, espere um minuto, Cryon, esse não sou eu. Mas isto é para muitas pessoas. Agora, aqueles que assistem esse episódio em particular, e essa canalização em particular, você também tem a opção de compartilhar isto. Estas canalizações são todas repetidas mais tarde, em um outro lugar, gratuitamente. E vocês poderão então se referir a elas, se quiserem. Se trata daqueles que temem a vida. O que você faz? Antes de ouvir para a vida do meu parceiro, ele era similar a isto, pois havia muitas coisas que ele tinha, dentro do negócio que ele tinha, que fazia com que ele ficasse ansioso e com medo. E você poderia dizer, bem, eram coisas pequenas? Para ele, não eram coisas pequenas. Da mesma forma que para uma mãe, uma coisa pequena seria aquilo que aconteceria com seu filho no dia seguinte. É o medo. Eu direi a vocês algo, e que já dissemos antes. O medo, a ansiedade e a preocupação irão encurtar a sua vida. Vocês acabaram de ouvir é certo hoje, planejado para hoje, sobre a criança interior. E esta é uma das soluções. É ser capaz de criar riso para si mesmo, ou cenários engraçados, ou coisas que você pode reestruturar em algo mais engraçado do que é, porque você sabe melhor. Quanto dos medos que você tem diariamente, como aqueles que estão falando com você, quantos daqueles você acha que você criou? Você os criou para pensar, talvez, que você está ajudando sendo preocupado. Mas, na verdade, aquilo é medo. E a resposta é, na maioria deles, o que quer que aconteça com o seu filho naquele dia, acontece. 99% das vezes, elas voltam para casa. E eles voltam para casa e você deixa seus medos, porque eles entram pela porta. O que aquilo te trouxe hoje? Sabe como foi temer o dia de hoje, mãe? Como você lida com isso? Sabendo que você está encurtando a sua vida um pouquinho, enquanto eles deixam sua casa. E é sobre isso que nós estamos falando. Meu parceiro fez algo quando ele descobriu esta verdade, que a maioria dos medos que ele tinha foram fabricados por sua própria consciência, de coisas que ele tinha medo. Porque foi dito a ele para ter medo daquelas coisas, ou porque ele projetou o que poderia acontecer naquele dia. E o que ele fez foi o primeiro, número 1, reconhecer o medo. Estou com medo. Ou, meu Deus, eu me peguei reclamando sobre algo. Mas na verdade é o medo. E se aquilo acontecer, meu Deus,
Vocês se reúnem com pessoas e falam: ai meu Deus, e se aquilo acontecer? Bem, esse é o medo compartilhado. Vocês se reúnem e têm um comitê do medo. E alguns de vocês fazem isso também. Isso simplesmente aumenta os medos. Meu parceiro fez algo, e é isto quando ele reconheceu o medo. Ele deu a ele uma personalidade. E a personalidade foi o medo da grande bola de fogo, no filme O Mágico de Oz. Aquilo é amedrontador. A grande voz que ricocheteava nas paredes, no filme O Mágico de Oz. Quando eles encontraram o mágico, e então eles encontraram o homem por trás da cortina, e perceberam que era apenas aquele homenzinho, virou e disse: não preste atenção no homem atrás da cortina. E foi engraçado. E cada medo, dali em diante, ele resolveu como uma piada. Ele disse: eu vejo você aí, você está tentando o melhor que você pode. Ah, sim, eu sei que eu criei você, mas você é muito bonitinho, você é muito pequeno. Então por que você simplesmente não se senta no banco de trás por um tempo? Eu sei que você está aí, eu não posso realmente me livrar totalmente de você, mas eu com certeza posso fazer uma piada com você. E funcionou. Funcionou para ele. Cada um de vocês tem um processo de reestruturar aquilo que você mesmo manifestou em um medo falso. Ei, espera um minuto, Cryon. Você está dizendo que nós não deveríamos nos preocupar com os nossos filhos? Não. Há uma diferença entre estar preocupado e estar com medo. E é sobre isso que estamos falando. Qualquer um de vocês está com um constante medo com relação a algo. A perda disso, a perda daquilo, ou preocupar-se que isto acontecerá, porque já aconteceu antes, ou seu pai ou sua mãe disseram que poderia acontecer. Você percebe o que você acabou de fazer? Você conectou um programa em sua própria mente e agora você está trabalhando com isso. E quando eu digo trabalhar com isso, você está manifestando, você está massageando, você está contando aos outros a aquele respeito. E lá está ele. E é falso, completamente. Reestruturar o medo é o tema. Este é um novo paradigma para tantos de vocês. Ouvir isto primeiro. Reconheçam, e vocês o farão. Ele sairá voando do seu cérebro e da sua boca. E você dirá: oh, aquele sou eu. Eu literalmente fui programado para terminar isto. Talvez porque foi me dito para fazer assim, ou talvez porque eu tive amigos com quem algo aconteceu. Ele pode ser reestruturado e que você pode trabalhar com isso. Vocês podem trabalhar com isso, meus queridos. Esta é uma nova ferramenta para uma alma desperta. Você escolheu temer, poderíamos dizer. E agora você pode escolher não temer. A escolha é sempre sua, nesta sua vida de despertar. O que aconteceria se você amasse o medo? Você poderia dizer: ah, talvez você foi longe demais agora, Cryon. E no entanto, é isto que muitos fizeram. Eles jogaram amor sobre ele, porque eles o reconheceram primeiro. Eles jogaram amor sobre ele. E ele foi embora, e se esgueirando e dizendo: bem, eu tentei, talvez da próxima vez. E você diz: ah, tente novamente, mas você não conseguirá. Esta é a resposta. A criança interior, não perca, não a perca, porque isto será necessário. Aquilo será necessário quando você dispensar o medo. Eu sou Cryon e amo todos vocês. Há tantas novas ferramentas, meus queridos.
que ajudarão vocês a viverem mais tempo. E assim é.